Olá pessoal do Juntos Mudando o Mundo, eu sou a Carla, pra quem não me conhece. Faz um tempinho que a gente não se fala, né? E tem muita coisa acontecendo. Quem acompanha os meus artigos, meus textos, tem no meu perfil do Facebook, tem no Gospel Prime, tem bastante coisa rolando por aí. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de política, né? E eu creio diretamente que política está direcionada ao cristianismo e a Deus, mas eu não vim aqui falar de religião, tudo bem? Dizem que política e religião e futebol não se discute. Eu não ligo muito para futebol, então tudo bem, né? Política, sim, eu gosto de política. Eu gosto de política, eu gosto de sociedade, eu gosto de pessoas, qualquer coisa que pode trazer benefício para alguém, né? E religião, bom, é um ponto assim que eu não gosto muito de tocar, mas eu gosto de falar de Deus, então é um grande propósito. E eu tô gaguejando, né? Desculpa aí, galera. Seguinte, o que acontece há algum tempo, eu tenho orado pela política do Brasil, né? Eu creio que Deus tem grandes propósitos pelo nosso país. Eu não vim aqui falar de candidato, quem que eu vou votar, deixar de votar, as pessoas já sabem, né? Mas eu venho falar do nosso papel como cidadão. Eu acho muito preocupante um traço cultural que nós como brasileiros, a gente tem assim, eu vou votar porque eu sou obrigada a votar, e aí eu vou lá, aí eu voto porque minha família vota no fulano. Eu voto porque, já que meu candidato não vai ganhar, então eu vou votar em quem vai ganhar, né? Esses parâmetros, por que a gente vota e por que a gente não vota, é preocupante, né? E eu sei que realmente nós temos tido problemas seríssimos políticos no país, e é muito desagradável, e realmente muita gente não fazendo o que deveria ser feito, mas eu parto sempre do princípio do que eu posso fazer. O que eu posso fazer como pessoa, o que eu posso fazer pela sociedade. Eu não preciso virar política para mudar a minha sociedade, mas se o voto é o meu poder de mudança, então eu vou me desdobrar, fazer o máximo possível para fazer isso dar certo, né? Eu creio que nós estamos num novo tempo, e eu digo isso porque o povo está se manifestando, e eu espero que realmente, além das redes sociais, né? Nunca se viu falar tanto de política nesse país. Eu vejo adolescentes estudando sobre política, discutindo sobre candidatos. Eu, 10 anos, eu tenho 29 anos, tudo bem? Eu falava sobre política quando eu era adolescente, o povo ria da minha cara, sabe? Eu lia sobre economia, as pessoas tipo, e daí? Todo mundo votando no mesmo e tal. Ninguém nem falava sobre isso, não era discutido, eu vou votar porque esse é o de sempre, né? Hoje você tem frente, você tem muitos artigos, pessoas comentando muita coisa boa na internet, e você tem muita coisa ruim, pessoas cheias de opinião infundada, e porque não gosta do candidato tal, eu vou ficar falando até fazer a cabeça das pessoas. O meu intuito não é esse, tá? O meu intuito é talvez expressar um pouco das minhas impressões sobre que política sempre existiu, e que política tem mais a ver com Deus do que a gente pensa, independente da sua religião, né? Não que Deus tenha escolhido a política, né? Mas o povo pediu e Deus cedeu, e era isso que eu queria trabalhar com vocês. Vou tentar não me delongar muito, mas para entender o poder que a gente tem, que a gente possa partir. Sabe aquela musiquinha do Skank? Ô pacato cidadão, ô pacato da civilização. Escuta essa música. Se você não conhece, se é dessa geração mais novinha, talvez não conhece muito, procure Pacato Cidadão do Skank, tá? Quem é pessoal da minha época conhece, a gente cantou muito essa música, né? Sobre sermos apáticos, sabe? E de repente a gente canta Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer tudo, mas a gente não luta pra esse tudo, tá? Mais uma vez, não estou relevando o papel da política, tipo, né, os caras estão certos, eu sou idiota, não, de jeito nenhum. Eu acho que realmente o negócio tá muito, muito feio, mas eu creio que a minha parte é votar, tudo bem? Então que eu vote na coisa certa, o que deve acontecer. Esse ano nós temos eleição de presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Fica a dica, pesquisa o que cada um faz, descubra primeiro os poderes, né, que é poder executivo, legislativo, dá uma pesquisada aí, pesquisa esses cargos menores, entre aspas, né, deputados e tal, pesquisa a vida do cara, entra lá na internet, tem, se eu não me engano, eleições 2014, eu fiz isso ontem, pesquisando o candidato, sabe, tem pessoas que eu já sei piamente que eu vou votar, e saber em quem eu já não vou votar talvez seja uma grande coisa, né, mas quando você pergunta para as pessoas quem que você vai votar, não vou votar em fulano eu não quero saber em quem você não vai votar. Você precisa saber em quem você vai votar. Opinião, eu quero isso por causa disso. E eu vou assumir. Tem uma propaganda muito legal, aliás, rolando na televisão, que quando você vota em alguém, aquela pessoa te representa por 4 anos. É como se aquela pessoa fosse a sua voz por 4 anos.
Então, galera, vamos nos responsabilizar. Eu só quero explicar rapidinho também que a raiz de tudo é o próprio ser humano, tá? O que acontece? Quem conhece um pouquinho de Bíblia e gosta de estudar política na Bíblia, tem muitas coisas muito legais. Deus é demais, né? Eu sou apaixonada por Deus. E o que acontece? Lá no comecinho do Antigo Testamento, 1 Samuel 8, tudo bem? Eu não vou ler o capítulo todo, eu só vou enxugar. Aí você pega aí sua Bíblia, pesquisa aí na internet e fica à vontade, tá? O que acontece? O povo estava pedindo por um rei. Samuel, ele era um profeta da época. E naquela época eram os sacerdotes e profetas que cuidavam da sociedade, tudo bem? Então ele vinha, né, ele ia lá, falava com Deus, Deus falava o que ele tinha que passar pro povo e ele cuidava do povo. Aí várias coisas aconteceram, enfim, o povo começou a ficar insatisfeito. E Samuel, ele tinha filhos. E os filhos de Samuel eram meio fanfarrões, entendeu? Bebia um pouquinho, pegava umas menininhas aqui, tananã. E aí Samuel tava pra morrer, Samuel já tinha lá uma idade muito avançada e o povo falou, quem que vai cuidar da gente? Né? Porque seus filhos aí estão nem aí pra gente. E Samuel tava muito, muito triste, porque Samuel sabia que Deus não queria um governante no sentido de polarizar o povo, sabe? No sentido de assim, vocês vão ter somente uma economia, vocês vão ter somente uma coisa. Deus queria liberdade pro seu povo e pessoas boas que orientassem o povo para benefício deles, não pessoas que quisessem se beneficiar do povo. Infelizmente, os filhos de Samuel não estavam muito aí. E Israel, que era o povo da época, né, eles começaram a pedir. Então a gente quer um líder, a gente quer aí um governador, um presidente, a gente quer uma pessoa para cuidar da gente. E Samuel falou, ok, eu vou conversar com Deus e vamos ver o que acontece, né? E aí o que acontece? Foi indo tal e Samuel foi lá conversar com Deus, né? Subiu lá no monte, orou com Deus e Deus falou, olha, eu não quero uma pessoa que governe esse povo para se beneficiar deles. E Deus falou para Samuel tudo que os governantes fariam, né? Então Deus falou assim, ó, quer ver? Vou falar para vocês. Versículo... a partir do 10, fala assim, e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que estava pedindo um rei naquela época. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Ou seja, os governantes usariam os filhos das pessoas, você não teria mais liberdade, teria que trabalhar só para o rei, né? E os porá por príncipes de milhares, e etc. Para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para que sejam perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. Então assim, os governantes viriam e arrancariam as terras, as casas das pessoas, que eu sou o governo e eu mando. Né? Era isso que Deus estava falando, ó. Zilhões, bem antes de Jesus, lá atrás, Deus já estava falando o que ia acontecer. E o povo ainda pediu um rei. E pegará, dizimará o vosso rebanho, né? Vai querer uma parte do seu dinheiro, das suas coisas, e vocês virarão criados, vocês virarão escravos dessas pessoas, vão viver no sistema financeiro, eles vão falar o que eles querem de você, sua liberdade vai acabar. Era isso que Deus estava dizendo, né? Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. O povo escolhe o rei, ok? Mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Deus estava sendo cruel? Não. O que Deus estava dizendo é tudo o que ia acontecer. Deus virava pra gente e falava assim, é a mesma coisa se Deus baixasse hoje, tudo bem? Ele pode fazer isso, se a gente quiser ouvir, porque ele fala com a gente, tá? Ele virar pra você e falar assim, se você votar no candidato A, esse candidato vai tananana, tudo bem? Aí você fala, ok, eu ainda quero esse candidato. É isso. E aí o povo ainda quis, porque eles estavam visando a economia de outro país, que estava muito melhor, de outra terra e tal, e tinha um rei, né, uma pessoa ali dominando, não vou lembrar agora de cabeça. E aí Deus falou, ok, e aí veio Saul, né? Saul foi eleito pelo povo, Saul, ele foi ungido por Deus, Deus abençoou Saul. Só que Saul, o poder subiu na cabeça, sabe? E aí ele começou a fazer várias coisas erradas, tal. Ele foi desobediente a Deus e aí Saul morreu, né? Saul morreu, então entrou Davi para tempo de obediência.
Davi teve muitos erros, sim. Segundo a Bíblia, ele era bem mulherengo, tinha os probleminhas e tal. Mas Davi era segundo o coração de Deus. Davi se prostrava a Deus, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Essa é uma passagem muito importante para entender. O poder do voto é nosso. Então, ore, sabe? Reza, busca, corre pra Deus, jejua. Tem várias campanhas acontecendo de oração e jejum por esse país, sabe? Pesquisa com pessoas que são idôneas, entendeu? Se você não tem uma opinião ainda sobre quem você vai votar, pesquisa com gente que é confiável. E qual é o seu motivo? Por que eu quero candidato A e não quero candidato B? O que ele me beneficia? O que ele beneficia a nação? Né? O povo grita que não quer mais o que está atualmente, mas a maioria ainda vota nisso. Então, assim, é muito estranho, né? Eu lutar por uma coisa, eu não quero isso, aí chega na hora de votar, é só apertar 2 botões, gente. Tipo, fala sério, o cúmulo da preguiça, sabe? E é um dia, você leva 10 minutos, vai lá no colégio eleitoral, vota, você ainda tem o seu domingo, entendeu? E é isso, então... E a Bíblia ainda fala que Deus, o que acontece? Toda liderança é escolhida por Deus. Vou dizer que a nossa liderança atual é escolhida por Deus? Não, ela é permitida por Deus. É no sentido assim, Deus permitiu. A gente pediu um rei, Deus deu. Isso se chama livre-arbítrio, tudo bem? A gente pede, às vezes Deus dá, às vezes não. Se você quiser a vontade de Deus e esperar... Ok, Deus às vezes não vai te liberar o que vai te fazer mal. Mas você bateu o pé que não é criança birrenta, Deus vai dar. E se eu votar errado, Deus vai dar. Eu que tô votando, pô. Sabe? Deus não vai descer lá na frente, mexer lá nas urninhas eletrônicas e fazer. Não vai, sabe? É conscientização, é menos blá 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 em Facebook, coisas boas, sabe? Realmente correr atrás, sabe? E é muito sério, gente. E a Bíblia fala em Timóteo que nós devemos orar e clamar pelas nossas autoridades, sabe? Para que a gente tenha discernimento espiritual. Eu oro pela presidente, eu oro pelo meu prefeito, eu oro pelo meu governador, entendeu? Gostando ou não deles, a minha função é orar. Isso é a função do cristão, do filho de Deus. Não importa qual igreja você vá, o que você siga. Essa é a função. Deus é discernimento, de sabedoria. Transforma o coração dessas pessoas, que eles olhem para o povo e não olhem para eles mesmos. É isso, gente. É isso que nós temos que fazer. E na hora de votar, que é a atitude concretíssima, assim, pô, vou votar certo, sabe? Pensa bem. Tá se levantando muitas coisas, meu. Você assiste debate, então que você sabe, você ri, você chora, sabe? O pessoal tá se degladiando. Tenham consciência, sabe? O que eu quero pro meu país, além da opinião de alguém, o que eu quero, que eu enxergo certo pro Brasil. Não importa se eu vou votar e meu candidato não vai ganhar. Não importa, entendeu? Faça a sua função. Tenha, sabe, livre consciência, entendeu? Não seja displicente, eu vou mudar de país, eu vou... Pô, tu nasceu aqui, sabe? Se Deus quisesse, você tinha nascido na China, mas Ele quis você aqui. E nós somos responsáveis pela nossa nação, nós somos responsáveis por tudo que acontece, tudo bem? E se as lideranças políticas não estão dando conta, aí que a gente tem que dobrar o joelho e clamar e buscar pra Deus, porque humanamente a gente não vai conseguir nada, tá? Então é isso. Povo, consciência, chega de ser pacato cidadão, então, não falamos sobre política. Na igreja não se fala sobre política. Não se fala sobre partidos políticos e candidatos. Voto de cajado é uma coisa, tudo bem? Consciência política, incentivar voto, motivar a ser cidadão, isso aqui, galera, é bíblico, você faz parte de um mundo, você não mora numa taverna, sabe? Você não mora numa gruta, você não é ermitão, entendeu? Você não é ignorante, sabe? Nós vivemos num país que tem muito acesso a muita informação, então vamos deixar de ser raso, tanta gente inteligente, a galera fez mestrado, doutorado com uma cabecinha assim, que só Jesus. Então, bora, entender a nossa pequenez, que a gente tem que buscar em Deus. A Bíblia fala que os governantes desse mundo são como uma gota no oceano. Filho, se a minha presidente atual, né? A gente sempre fala da liderança atual. É uma gota no oceano, imagina o meu tamanho. Ela lidera 200 milhões de pessoas, entendeu? E Deus ouve o meu clamor, e Deus ouve. E eu creio em nome de Jesus que chegou um novo tempo. Mas nós precisamos nos posicionar. Deus tá falando. E Deus está mostrando. Se você votar no fulano, vai acontecer isso. É só você ler o plano do cara. Você não precisa nem dobrar o joelho e pedir pra Deus. Pega lá, lê o plano do cara. Vê o que ele vai fazer, o plano político. Plano político na nossa frente. E não horário eleitoral, tudo bem? Que horário eleitoral, né, as promessinhas vão demais, não sei o quê. Entra lá no site do cara, sabe? Pega o plano de alguém aí que tem 200, 300 páginas. Se dê ao trabalho de se importar com o futuro do seu país. Amém? É isso aí. Deixem suas opiniões. Eu sei que tem gente que vai ficar meio bravinha, tem gente que vai concordar.
Mas é isso, gente, consciência política, Deus é conosco e eu creio que a gente tem tudo pra fazer esse país sacolejar. Votem muito bem, não esqueçam, por favor, presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Pesquisem, descubram quem é, não ignorem, tudo bem? Não jogue seu voto no lixo. Pense bem, se ainda de tudo você não se tá, não gostei de ninguém, meu, ok, mas pesquisa, sabe? Luta pra você ter uma opinião própria. Chega de ser essa coisa de, eu voto, todo mundo vota. Não deixa ninguém fazer tua cabeça, não, sabe? Olha, pergunta pra Deus, Deus, o que você quer pro meu país? O que você quer pra minha cidade? O que você quer pra minha região aqui com o meu deputado? O que o Senhor deseja? Não categorize todo mundo como corrupto, tá? E todo mundo é corrupto. E eu sou tão santo, né? Tipo, eu não, eu nunca dei um troco errado, eu nunca peguei 10 centavos, eu nunca soneguei imposto. Nós somos tão santos, né? Eu não tô justificando, ok? O posicionamento errado da política do nosso país. Mas se o meu papel é ser cidadão e se eu não sou político, então eu tenho que parar de falar mal do político e fazer a minha parte. Porque é muito fácil o sujo falar do mal lavado, entendeu? Bora, gente. Pacato cidadão, por favor, vire um ativo